iremos apresentar sobre a prosa romântica. O nosso grupo é composto por Ana Beatriz Soares, Andriele Fagundes, Isabelle Carini, Islânia Cavalcante, Jefferson Silva e Larissa Taveira. A prosa romântica é um movimento literário que teve início no século XIX e no Brasil a obra que inaugurou este movimento foi o romance A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo. Este movimento chegou até aqui por meio da influência dos romances europeus e do desenvolvimento da imprensa brasileira, que, com o público, incentivou a criação dos folhetins. Os romances eram publicados semanalmente em formato de capítulos, e a obra que marcou este período foi a de Gonçalves de Magalhães, chamada Suspiros Poéticos e Saudades, de 1836. Eu vou falar um pouco agora sobre o contexto histórico da prosa romântica. Ela foi um movimento literário que se iniciou na Alemanha no século XIX com os sofrimentos do jovem Werther. A divulgação desses textos se dava em folhetins. No Brasil, a prosa é considerada como uma adaptação do romance europeu, uma vez que seguiam elementos das publicações e conservavam as características desses folhetins. Aqui, esse movimento foi inaugurado pelo livro A Moreninha, de Joaquim Manuel de Macedo, e ele é considerado o primeiro romance tipicamente brasileiro que apresenta um perfil dos hábitos da juventude da burguesia carioca. E em que período aconteceu essa prosa romântica? Ela aconteceu na segunda metade do século XIX e chegou aqui graças à influência dos romances europeus e do surgimento dos jornais. As primeiras manifestações do gênero estavam empenhadas na descrição dos costumes da classe dominante na cidade do Rio de Janeiro, que vivia um grande período de urbanização. E seguindo a ordem cronológica, no Brasil, o primeiro romance foi O Filho do Pescador, de 1843, de Teixeira de Souza, mas como ele não foi tão aceito na época por apresentar um enredo confuso, A Moreninha, de 1844, de Joaquim Manuel, viria a ser considerado o primeiro romance efetivamente brasileiro por receber maior aceitação do público. A prosa no romantismo surgiu por meio do desenvolvimento da imprensa no Brasil. Com o público para ler jornais, estimulou-se a criação de folhetins, e com isso, capítulos de romances eram publicados em jornais semanalmente. A obra que marcou e deu início ao período foi a de Gonçalves de Magalhães, chamada Suspiros Poéticos e Saudades. Segue um exemplo de uma parte retirada da obra, chamada A Fantasia. Para dourar a existência, Deus nos deu a fantasia, quadro vivo que nos fala, dá uma profunda harmonia. Com um suave perfume que com tudo se mistura, como o sol que flores cria e enche de vida a natura. Como a lâmpada do templo, nas trevas sozinha vela, mas se volta à luz do dia, não se apaga, e sempre é bela. Dos pais, do amigo na ausência, ela conserva a lembrança, aviva passados gozos, e em nós desperta a esperança. Por ela sonho acordado, subo ao céu mil mundos gero. Por ela, às vezes dormindo, mas feliz me considero. Por ela, meu caro Lima, viverá sempre comigo. Por ela, ao teu lado, estará o teu amigo. A década de 50 e 60 foram onde surgiram os principais autores românticos, como Teixeira e Souza, Joaquim Manuel de Macedo, José de Alencar, Manuel Antônio de Almeida, Bernardo Guimarães, Alfredo Taunay, Franklin Távora. Característica da prosa romântica. O romantismo proporcionou não somente a inserção de um novo modelo formal na lírica e a apresentação de um aprofundamento no sentido amoroso, como também introduziu novos gêneros literários. A prosa é um modelo textual escrito em parágrafos que narra o acontecimento de um enredo e carrega grande caráter descritivo. A prosa romântica tem o intuito de redescobrir o Brasil, trazendo à tona e reconhecendo todos os espaços que o compunham, não só exaltando uma característica nacional, como a poesia fazia. Era comum a presença do flashback, uma volta ao passado para explicar um fato do presente. O sentimentalismo era mais visível
uma vez que toda prosa romântica tem história de amor que tentam quebrar barreiras, terminando no casamento ou na morte. O conflito narrativo da prosa romântica também tinha a idealização de um herói. No entanto, apesar da coragem, da postura idealista e do desejo de justiça moral, este herói está inserido no contexto do romance ao qual pertence, podendo também ser uma heroína. A prosa romântica é dividida em 4 tipos: urbana, regionalista, histórica e indianista. Agora eu vou falar sobre as principais obras e escritores de cada tipo. A prosa urbana tem como principais obras A Moreninha e a Luneta Mágica, de Joaquim Manuel de Macedo, Lucíola e Senhora, de José de Alencar, e Memórias de um Sargento de Milícias, feita por Manuel Antônio de Almeida. A prosa regionalista tem como principais obras O Gaúcho, O Tronco do Ipê, Tio e o Sertanejo, de José de Alencar, Inocência, de Visconde de Taunay, O Cabeleira, de Franklin Távora, A Escravizaura, de Bernardo Guimarães e Úrsula, de Maria Firmina dos Reis. A prosa histórica tem como principais obras Iracema, As Minas de Prata e A Guerra dos Mascates, feitas por José de Alencar. A última prosa é a indiana, que tem como principais obras O Guarani, Iracema e O Birajara, feitas por José de Alencar. A prosa romântica foi fundamental para a literatura brasileira, pois foi graças a ela que o romantismo foi introduzido no país, além de ser essencial para o estímulo da arte nacional e o sentimento nacional. Foi nessa época que a literatura brasileira se desvinculou da influência da arte portuguesa, havendo distinção dos costumes da colônia e da metrópole. Como já dissemos, estes romances eram publicados em folhetins semanais, e devido aos folhetins, a prosa romântica alcançou o sucesso que teve. Os folhetins também foram importantes em popularizar o gênero romance no Brasil e expandir o consumo da literatura, que antes era algo exclusivo da nobreza, para o leitor comum.